Ladies and gentlemen, boys and girls, sejam todos bem-vindos ao episódio 1 do nosso mais novo podcast, o Global Smart Gov. Eu sou Felipe Carvalho, cofundador e diretor da Comense, e vou trazer aqui grandes especialistas para ajudar a desmistificar este tema e abordar cases práticos que eu considero que são fundamentais para que a gente promova a transformação e veja ela de fato acontecendo. Hoje nós estamos num momento de tornar os governos de fato inteligentes, ajudando os gestores públicos a tomarem decisões baseadas em dados e evidências, focados principalmente na melhoria de vida da população e também fortalecendo as suas equipes internas. Nós temos em mãos hoje tecnologias como a inteligência artificial generativa, Big Data, que nos permitem democratizar a utilização dessas ferramentas e principalmente gerar o impacto na vida das pessoas, que é o foco principal. Mas a gente sabe que a tecnologia sozinha, ela não faz milagre, né? O processo é sempre de pessoas para pessoas. São as pessoas das equipes, são os parceiros que fazem acontecer para os cidadãos de fato. E o nosso primeiro convidado do Global Smart Gov, que é um dos grandes especialistas do tema no Brasil e no mundo, é Ronan Damasco, que é diretor nacional de tecnologia da Microsoft e que hoje completa, esse ano, 30 anos de empresa. Inclusive, a história do Ronan é interessante, que ela se confunde com todo o progresso e evolução das estratégias de governo digital do Brasil, que é considerada hoje pelo Banco Mundial como o segundo país do mundo em maturidade de governo digital. Ronan, por favor, se apresente e conte para a gente mais sobre a sua jornada, participações nessas evoluções. E já quero de antemão te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite e dizer que é uma honra imensa, uma satisfação imensa tê-lo aqui com a gente hoje. Obrigado, Felipe. A honra e a satisfação são minhas. E, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui falando com você. Bom, como você mesmo disse, eu estou há 30 anos aqui na Microsoft e a minha carreira ela se entrelaça, vamos dizer assim, com os avanços da tecnologia nesses anos e também eu pude acompanhar toda essa evolução, essa inovação que a tecnologia propiciou ao governo, fazendo como você mesmo comentou, que a gente alcançasse o GTMI, o GovTech Maturity Index do Banco Mundial, no seu último relatório de 2022, a gente ficou na segunda posição, passando os países que inspiraram o Brasil na transformação digital do governo, que foi o Reino Unido, GovUK, o portal mais famoso na época, e a Estônia, que todo mundo cita aí como um dos pioneiros no governo digital. A gente já deixou esse pessoal na poeira aí há algum tempo, Mas, voltando então, eu vou dar essa perspectiva aí da minha carreira. Primeiro, eu acho que eu tive muita sorte de trabalhar na Microsoft, porque nesses 30 anos foi uma empresa que protagonizou muitas das inovações na área de tecnologia, liderou, esteve envolvida em todas as mudanças que aconteceram nesse período. Eu até costumo dizer, há 30 anos atrás, as empresas de tecnologia, fora a Microsoft, não existem mais, Eu não vou citar aqui os nomes, mas hoje, as empresas de tecnologia são outras, não a daquela época. E a Microsoft, desde aquela época, ela está ali entre as 5 maiores empresas, hoje é a maior, em termos financeiros, mas o que importa na perspectiva que eu estou trazendo é justamente da inovação tecnológica, Então, eu lembro que há 30 anos atrás a internet estava começando, então não existia o uso massivo que a gente tem, intensivo que a gente tem de internet como hoje. Havia predominância de mainframes, então as redes de computadores elas já tinham começado, mas ainda não havia essa dominância do que veio a ser chamado cliente-servidor, Até brinco que, na época, quem não trabalhava com mainframe era chamado de micreiro, Era um adjetivo assim até pejorativo, O pessoal não acreditava que microcomputadores, vamos dizer assim, que hoje em dia nem se usa mais essa expressão, seriam utilizados para fins de negócio. Então, hoje a gente
ver que os servidores, os data centers, que são baseados na tecnologia que na época era chamada de microcomputação, acabou dominando, né? E a gente teve a computação em nuvem, a inteligência artificial, a computação quântica que está aí batendo na porta, né? Metaverso. Então, foi muito bacana nesses 30 anos poder vivenciar toda essa transformação que a tecnologia trouxe para os negócios, para o governo, a relação do governo com o cidadão, os serviços digitais, e na nossa vida, né? A gente vive hoje na chamada dependência digital. A gente faz praticamente todas as nossas atividades pessoais, aí, de trabalho, estudo, no meio digital, apoiado em dispositivos, em ferramentas e tecnologias digitais, né? Com relação ao governo, eu sempre destaco que o governo brasileiro tem uma longa tradição em transformação digital, que esse nome foi cunhado mais recentemente, mas a gente tem uma longa tradição de inovação, né? Então, nos anos 90, a gente teve aí a entrega do imposto de renda pela internet, nós somos o primeiro país do mundo a fazer isso. Eu tive o prazer de trabalhar nesse projeto, que foi liderado pelo SERPRO, né, Serviço de Processamento de Dados Federal, junto com a Receita Federal, no chamado ReceitaNet, que até hoje está aí. Esse projeto foi desenhado utilizando tecnologia da Microsoft, então trabalhei nesse projeto. Depois tivemos as eleições digitais, né? O Brasil sempre liderou também na área de finanças, né? Home Bank, a área financeira. E recentemente, há uns 10 anos atrás, com a criação da Secretaria de Governo Digital, chamada SGD, a gente deu o passo que nos levou a essa liderança aí em transformação digital de governo, né? Então, a SGD ela começou lá atrás, fazendo um censo de todo o serviço que o governo prestava para o cidadão e o quão digitalizado esse serviço estava, né? Porque alguns você tinha etapas já digitais, né? Muitos eles categorizaram os serviços lá, como, por exemplo, serviço de balcão, aquele serviço que você vai, pede, por exemplo, uma certidão negativa, você apresenta um documento e recebe uma resposta. Então, muitos desses serviços, eles estavam parcialmente digitais, né? Principalmente a questão do pagamento, né? Você fazia tudo digital, aí parava, gerava um boleto, tinha que esperar pagar a DARF para poder, então, dar continuidade naquele serviço. E, aos poucos, foi acontecendo essa digitalização, que hoje nós temos mais de 5 mil serviços digitais, né? O portal GovBR é um dos maiores portais de governo digital do mundo, com mais de 120 milhões de usuários, o número aumenta bastante, né? E que dá toda essa experiência que hoje, né, a gente viu durante a pandemia, né? Essa questão do pagamento que eu citei aí há pouco, já foi resolvido com o Tesouro Nacional faz tempo. Então, hoje, a gente tem avanços de suporte regulatório, né? O uso de, por exemplo, do CPF como único documento que o governo pede, né? Autenticação pelo GovBR. Então, a gente tem aí a maioria dos serviços prestados ao cidadão é realizado de forma digital, né? Prova de vida. Você pode se aposentar hoje digitalmente, tudo pelo celular, né? Então, não há mais necessidade de ir numa repartição pública e enfrentar filas, aquela situação antiga. Então, a gente foi acompanhando com a evolução da SGD, não só na parte regulatória, na criação de leis que propiciaram a prestação desse serviço, mas toda essa evolução que hoje coloca o Brasil numa posição única, né? A gente só está atrás da Coreia do Sul, né? Em termos de transformação digital no governo. Que fantástico, Ronan, que história, né? História vivida, né? Não é só contada e para a gente realmente é uma honra. A gente vai ter outras oportunidades para a gente entrar em detalhes, porque a gente tem muita história para ser contada e compartilhada, né? E quando a gente viaja, a gente estava conversando, quando a gente viaja em outros países, a gente percebe realmente o quão evoluído o Brasil está, né? Inclusive, tem muitas das referências que foram trazidas de fora e que hoje o Brasil também exporta, né? Então, hoje o Brasil recebe, né? Hoje a gente recebe aqui no Brasil muita gente para conhecer como é que funciona o nosso governo digital e
as evoluções, e a gente está sempre evoluindo, né? Eu acho que um ponto que você trouxe também no podcast que você participou com o nosso querido amigo Iglá Generoso, né? Você está sempre se atualizando, sempre estudando, sempre... nunca tem fim, né, Ronan? A tecnologia, né, Felipe, tem esse lado bacana, né? Você de um ano para o outro, a gente já vai estar falando aí de inteligência artificial, veja o que aconteceu, né? Eu sempre falo isso, o chat GPT e toda essa revolução que aconteceu no ano passado, o chat GPT fez um ano em novembro passado, né? Então, realmente, você viver no mundo da tecnologia é muito empolgante, né? Todo ano, praticamente, você tem grandes mudanças, grandes viradas e o impacto que isso traz, né, na vida das pessoas. E o ano passado foi o ano da discussão, né? Então, em todo lugar só se falou nisso, de inteligência artificial. Isso. E que a gente vem falando é que 2024 vai ser o ano da execução, né? Tanto nos negócios, na vida pessoal e também no governo. E aí a gente acaba gerando, né, muitas dúvidas e esse é o nosso tema de discussão hoje do nosso podcast, como que a gente pode utilizar essa inteligência artificial a favor dos governos, né? Quais serão os impactos, quais serão as oportunidades que nós temos e de que forma que a gente pode utilizar. Então, Ronan, e aí, para a gente começar essa nossa discussão, eu gostaria que você primeiro explicasse melhor para a nossa audiência o que é a inteligência artificial generativa e como é que ela funciona de fato, né? E queria que você trouxesse essas informações para que a gente pudesse colocar todo mundo na mesma página e fazer isso de uma forma prática. Legal. Bom, a inteligência artificial, ela está desde os anos 50, né, sendo usada, sendo pesquisada, desenvolvida. Então, a primeira pergunta que você pode fazer é por que isso não tinha acontecido antes, né? Inclusive, os pesquisadores da área passaram por um período de descrédito, né, de desilusão, onde muitos abandonaram a área, falando, isso aí não vai dar em nada, né? Nos anos 70, 80. Então, o que mudou que houve esse boom, né, essa explosão de inteligência artificial? Eu até escrevi um artigo no LinkedIn que eu chamava de Triângulo do Fogo Digital, porque eu aprendi uma vez com um bombeiro que o fogo só existe com 3 condições, né? Você precisa ter lá o combustível, o comburente, né, o oxigênio e o calor e tal. Se tirar um, apaga o fogo. Então, você pode apagar o fogo esfriando e tal. E foi justamente 3 componentes que fizeram com que isso fosse possível, né? O primeiro foi a explosão dos dados, né? Então, com o advento da internet e todo mundo conectado, a gente começou a gerar uma quantidade absurda de dados. Eu sempre cito uma informação que um avião de 10 anos atrás, né, essa informação antiga, um avião hoje, com toda a instrumentação IoT que ele tem, ele gera 1 giga de dados de instrumentação por dia. Um avião. Você imagina quantos aviões voando, tudo. Hoje você tem elevadores, micro-ondas, televisões, tudo conectado. Então, a quantidade de dados que a gente está gerando, e dados pessoais, né? A gente utilizando o nosso celular, você está tendo ali as chamadas migalhas digitais, né? Que é a minha geolocalização, os sites que eu acessei, os cookies. Então, hoje a gente já tem mais dados em formato digital do que toda a história da humanidade, todo o conhecimento da humanidade. E esses dados dobram a cada 2 anos, né? E a expectativa de dobrar, os estudos mostram isso. Então, a quantidade gigantesca de dados que permitiu com que esses algoritmos lá e as ideias que foram concebidas nos anos 50 começassem a dar resultado, né? O segundo é a enorme capacidade de processamento que a gente tem hoje também. Então, não adiantaria a gente ter todos esses dados, né, sem uma capacidade de processamento que foi o que a nuvem propiciou, né? Então, antigamente, você tinha supercomputadores. Quem poderia ter um supercomputador? Governos, né? Aqui o Brasil teve, né, a USP, nos anos 90. Então, algumas instituições tinham acesso a isso, mas isso limitava, né, o potencial de utilização dessa capacidade de processamento. Hoje, com a nuvem, qualquer um, né, de nós tem acesso a uma capacidade de processamento
é praticamente potencialmente infinita. E a evolução desses algoritmos é o terceiro ponto. Então, aí do triângulo do fogo digital, né, o terceiro seria os algoritmos, que é aí o motor disso tudo, que foi o quê? A evolução que a gente tinha, a gente teve o machine learning nos anos 90, o deep learning, né, que foi a evolução das redes neurais aí na primeira década de 2000, né, 2010. E aí a mistura disso, né? Quando você jogou esse monte de dados em cima das redes neurais, a gente chegou na explosão das chamadas LLMs, né? Os Large Language Models, ou modelos fundamentais. E até é interessante fazer esse comentário, né? A gente poderia fazer uma associação disso como o que a gente tinha lá de Deep Learning, redes neurais foram aumentando, e a comunidade de pesquisa começou a experimentar, falando, tinha estudos teóricos que diziam que ia haver uma saturação, né? Que não adiantaria colocar quantidades enormes de dados. O que a OpenAI provou o contrário, né? Então, a OpenAI treinando o primeiro modelo lá do GPT com mais de 200 bilhões de tokens, 77 bilhões de livros, né? Uma quantidade inimaginável de dados, né? E aí com 500 bilhão de parâmetros, né? Conseguiu gerar a mágica do chat GPT, que mostrou ao mundo, então, todo o potencial da chamada inteligência artificial generativa, ou gerativa, como algumas pessoas preferem. Por que esse nome? Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela te dá uma capacidade interessante, que é a possibilidade de você olhar o futuro, né? Ver o futuro, porque eu posso dar essa quantidade gigante de dados para um algoritmo normal e ele só vai olhar para trás. Ele vai dizer, fazer um relatório, vai dizer o que aconteceu, vai fazer uma análise, né? um analytics, um diagnóstico do que aconteceu, mas a inteligência artificial ela pode prever, né? Ela vai dizer, olha, baseado nesses dados vai acontecer tal coisa. E a gente vai discutir aqui depois utilizações de inteligência artificial que mostram isso. Então, essa capacidade de gerar, né, novos conteúdos a partir de dados, por isso generativo, né? Então, hoje a gente pode, todo mundo já viu isso, eu posso pedir para ele me gerar um cachorro andando de bicicleta, que é uma situação muito improvável no mundo real, e ele vai gerar, né? E essa interação multimodal, né, que a gente está vendo agora, com vídeo, com voz, com imagem, mostra que realmente a gente abriu aí um caminho inimaginável de possibilidades, né, Felipe? Eu, antes de falar sobre o governo, achei que você queria fazer um comentário, né? Acho que é um ponto que a gente destaca dentro do conceito de Smart Gov, que a gente fala que realmente agora a gente tem a chance de trazer a inteligência de fato, né? Porque os governos têm dados gigantescos que, na sua maioria, vamos dar um apanhado geral, são negligenciados, né? Eles estão ali, eles não são cruzados, eles não são trabalhados e deixam de gerar insights, deixam de mostrar panoramas, né? E aí economia de recurso financeiro, de tempo e otimização da resolução de problemas gigantescos que nós temos na sociedade, que às vezes a gente roda e não consegue resolver. Olha, Felipe, eu tenho uma palestra gravada na Semana da Inovação da ENAP em 2022. Normalmente a Semana da Inovação acontece em novembro, né? Então provavelmente foi em novembro de 22. Por quê? Porque a Microsoft fez o acordo com a OpenAI em 2020, né? Eu tenho post lá no LinkedIn falando de GPT já. Mas essa tecnologia só veio explodir, se tornar centro das discussões com o lançamento do chat GPT, né? Mas nessa Semana da Inovação eu falei assim, na época não se falava em Large Language Models, se falava em NLG, que é a geração de linguagem natural, né? Natural Language Generation. Eu falei, o governo deveria olhar para essa tecnologia, por um motivo. A matéria-prima do governo é texto. Então, na época, a NLG, o chat GPT, o GPT, né, ele não era multimodal como é hoje, né, com imagem, tudo, ele só usava texto. E mesmo assim eu falei, gente, o governo trabalha com texto. São processos, são acordos.
vamos fazer um highlight dessa parte. A matéria-prima do governo é texto. texto. E aí, então, você pegar, por exemplo, acórdãos, pareceres, processos, tudo isso é texto que o governo gera e que ele consome. E eu falei, não faz sentido o governo não estar usando essa tecnologia, né? Então, hoje, isso aí está claríssimo. Quando a AGU, a Advocacia Geral da União, que é o maior escritório de advocacia, né? A AGU, ele defende o governo nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, né? E eles treinaram, eles fizeram um piloto aqui com a gente de GPT-4 no final de 2022, né? 23, no início de 23 foi lançado esse piloto, em que eles treinaram lá com 30 milhões de processos, um copiloto, que eles até copiaram do nosso conceito de copiloto do Office, que o procurador federal, ele pega lá um processo e fala, resume para mim esse processo. Aí ele resume. Vá na base de jurisprudência da AGU e procure casos semelhantes. Aí ele ia lá e procurava. E aí ele dizia o seguinte, escreva uma resposta baseada nessas jurisprudências. E aí a gente mostrou isso em vários lugares, houve lançamento público, em que realmente hoje a AGU gera 10 mil manifestações jurídicas por dia. E são em torno de 3 mil procuradores, né? Então, assim, não dá para mais um órgão público ele abrir mão, prescindir desse tipo de ferramenta, porque o cidadão está usando, né? Várias vezes eu estou dando palestra de inteligência artificial e alguém levanta a mão e fala, eu já usei, eu pedi para o ChatGPT escrever uma petição para mim porque minha mala perdeu no voo do Rio para São Paulo. Então, o cidadão está usando dessas ferramentas para interagir com o governo. Se o governo não utilizar, pobre do servidor público, né? Vai ser uma guerra assimétrica ali muito grande, né? Um utilizando uma ferramenta de última geração e o outro lá tendo que ler processo. Tudo. Então, naquela época eu falei, olha, o governo tem que olhar essa ferramenta. Ela foi feita para governo, né? Porque o governo tem backlogs aí de processo, né? Lei da informática, tem milhares de backlogs de processos no governo sendo avaliados que com uma mera classificação na justiça, né? Os processos chegam e aí tem que botar tag para ser distribuídos para as áreas competentes. Isso é feito automaticamente por IA generativo, né? E que é um custo muito grande para a justiça. E você imagina só a gente falando aqui em resumir esses processos, resumir todo esse backlog de processos que estão em algumas áreas aí do governo. Sem falar na possibilidade de escrever resposta para isso, para analisar, para avaliar, para classificar. Então, assim, eu naquele evento eu comentei isso. Essa tecnologia parece que foi criada para governo, né? Muito bom. E a gente sabe que a aplicação é bastante abrangente, né? Então, vai desde ajudar na mitigação dos impactos das mudanças climáticas, que é um baita de um problema complexo, dentre outras formas de utilização, né? Então, além dessa da AGU, Ronan, que outros exemplos, que outras utilizações da inteligência artificial generativa os gestores públicos podem se apropriar hoje? Olha, você citou aí uma área que eu já vou mencionar 2 exemplos que a gente desenvolveu aqui no Brasil. Um é o Previsa, que já vai para 2 anos e meio, provavelmente, que foi feito com o Amazon, que faz a monitoração de imagens aéreas da Amazônia, e ele prevê o potencial de desmatamento daquela área baseado em alguns critérios. Por exemplo, alguém cortou uma árvore, como é que ele tira aquela árvore de lá? Tem que ter uma estrada, né? Então, se é uma estrada que é oficial, clandestina, aumenta muito a probabilidade de ser um corte ilegal, né? Então, baseado em critérios como esse, ele acertou em valores, em percentuais muito altos, 80 e tantos %, não me lembro o número exatamente aqui, em 1922, as áreas que seriam sofrer desmatamento na Amazônia. Então, esse é um projeto de antigo que a gente fez. Em 2023, a gente lançou lá o ClimaAdapt,
com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que justamente para prever acidentes climáticos, né? Foi o primeiro sistema usando os índices de risco climático que a ONU define. Então, também um sistema bastante inovador. Mas aí não para por aí, né? Eu acho que, como a gente está falando aí, o exemplo da AGU, a gente hoje, eu acho que, assim, interagir com o cidadão, eu sempre, quando faço uma palestra eu gosto de mostrar um exemplo que é um aspecto da inteligência artificial generativa que passa despercebido, que é a possibilidade de ter uma personalidade, né? Então, eu faço sempre um exemplo que é: crie um anúncio de emprego para um programador Python. Aí eu começo assim, como se fosse um mano da quebrada. Aí o anúncio de emprego começa assim: e aí, mano, tudo bem? Você manja dos Paranauês? Cola no nosso bonde e tal, não sei o quê. E o outro como se fosse uma senhora de 90 anos, né? E aí já muda completamente. Olá, meu querido, eu sou a vovó e estou procurando alguém que conheça muito, então já muda bastante. E aí eu sempre falo isso, eu cito esse exemplo. O cidadão hoje interagindo com o serviço público, ele vai procurar uma informação qualquer que seja, preciso me alistar, preciso renovar minha carteira de motorista, ele vai para um FAQ, ele vai ter que ficar lendo um monte de coisa, documentos, páginas, para entender em qual situação que ele se encaixa e saber o que fazer. Você imagina, então, como eu falei, se o cidadão é identificado lá pelo seu CPF, a gente já sabe a idade que ele tem e vai conversar com ele do jeito que ele fala, no nível de educação dele, com as gírias que ele usa, né? E dar informação para ele. Olha, minha senhora, a senhora, estou vendo aqui que tem 80 anos, só vai poder renovar sua carteira por 1 ano. A senhora mora em São Paulo, pode ir nos lugares tais, tais e tais. Então, a experiência do usuário, principalmente para o serviço público, ela é levada para um outro nível completamente diferente, né? Então, a gente tem lá, a Microsoft desenvolveu na Índia, que tem 21 idiomas oficiais, mas tem muito mais que isso, um aplicativo para interação com o cidadão, que o cidadão lá, às vezes, é analfabeto, mas ele fala no dialeto dele, e eu moro em tal região, e o que eu posso pedir de empréstimo do governo para o meu sítio? E tem a resposta ali para ele, customizada. Então, hoje, a gente tem, isso é um consenso no governo, a gente tem as políticas públicas, tem as verbas, mas a política pública ela não é executada onde ela deveria ser executada por conta disso. Falta de informação, falta de interação, falta de conhecimento lá na ponta do cidadão. Então, eu acho que essa é uma maneira de você levar o serviço público, levar a política pública lá na ponta, falando a língua do usuário, né? Falando de uma maneira que ele entenda. Então, a gente pode citar todos os cases aqui mais sexys, né, do ponto de vista tecnológico, mas nada vai superar isso, né, de você entregar lá para quem precisa o que ele precisa, porque ele vai entender, né? Perfeito. Ronan, a gente sabe que um dos grandes desafios, né, de forma geral, dos governos é saber decodificar a informação, né, fazer com que a comunicação chegue da forma adequada. Vamos dar um exemplo prático, né, que eu sempre gosto de repetir. Quando a gente olha para o microempreendedor, né, o micro ou pequeno empreendedor, quando ele vai abrir um negócio, ele vai dar uma olhada na legislação, né, é um negócio complexo de fato, muitas vezes é o primeiro negócio que a pessoa está abrindo, né, e ele nunca teve acesso àquilo. E aí ele comete alguns erros que grande parte das vezes não é intencional. Então, porque ele não compreendeu ou por dificuldades acabou não lendo, até pode ter lido, mas pela complexidade da informação não conseguiu extrair informação da forma necessária para isso. Aí ele acaba cometendo ali algumas gafes, alguns erros, né, uns menores, outros maiores, e aí tudo já começa gerando essa complexidade toda. Então, assim, é muito comum as pessoas não entenderem a regra do jogo desde o início e já começarem a jogar, porque não tem opção. E aí se fala muito, né, do índice de mortalidade das empresas, né, que de fato se torna realmente alto.
Então, quando a gente coloca esses dados na mesa, principalmente, a gente entende com quem a gente está dialogando, né? Então, a gente começa a ter um aprendizado sobre tudo isso também, né? E aí, a gente começa a refletir. Será que a gente está conseguindo, de fato, se comunicar ou não? Né? Que tipo de informação a gente precisa trazer para a base? E aí vai tendo essa evolução, né, Ronan? Dia após dia. E aí eu queria, dentro dessa linha, que você falasse também um pouco sobre a questão do aprendizado da inteligência artificial, né? Então, mais um exemplo que eu quero dar, aí um pequeno município, ele começa ali a utilizar uma nova solução. Como é que funciona essa curva de aprendizado para que a ferramenta esteja otimizada para responder ali às necessidades locais? Felipe, você deu uma pergunta excelente, porque tem informação que eu acho que não é de conhecimento geral, como eu falei anteriormente, política pública. Existem muitos programas de governo que param lá na prefeitura porque a pessoa que está lá na prefeitura não sabe usar o computador direito. Aí ele perde a data, ou se atrapalha. E, assim, todo órgão de governo, ele tem esse número de quantos por cento daqueles recursos voltaram para o Tesouro Nacional. E muitas voltaram, ou seja, não foram utilizados, né? E muitas vezes a gente fica assim surpreso de pensar que houve a destinação do recurso para programas importantíssimos como a primeira idade, né, a primeira infância, e não foram usados. E o que não fez o que fez com que acontecesse essa não utilização foi a questão justamente de habilidades digitais, né? Então a gente tem uma tecnologia hoje disponível que ela quebra essa barreira, né? Faz com que você possa utilizar a tecnologia de maneira mais fácil. Eu costumo até dizer que a gente foi abençoado com essa tecnologia, porque a Microsoft sempre teve um vasto programa de formação em tecnologia, e aqui dentro, o nosso passo número 1 para trazer essas coisas para o Brasil era a questão do idioma. Então, você fala, você tem que traduzir, tem que, né, tropicalizar, vamos dizer assim, colocar em português esse conteúdo. E o profissional de TI aqui no Brasil, que não falava inglês, que é uma parcela pequena da população, né, 5% da população, tem essa dificuldade. Então, as camadas mais pobres não têm acesso. A gente tem gaps aí de 800 mil profissionais, né, até 2030, segundo a Brascom, na área de TI, são os melhores salários, né, e a parcela que mais precisaria ter acesso a esses empregos não consegue porque não fala inglês, né? Então, hoje, a gente consegue pular esse gap. Você veja, o ChatGPT é um exemplo, ele foi treinado com a internet está em inglês, e eu converso com ele em português, né? Porque ele faz a tradução, né? E um outro ponto que você trouxe também é que toda vez que eu cito o GovTech Maturity Index, o índice do Banco Mundial, muita gente me olha e fala assim, não é assim. Eu falei, governo federal né? Então, como você mesmo falou, a gente interage aqui com o nosso governo federal, imposto de renda, tudo, de uma maneira que os países mais avançados do mundo não estão assim, né? Em países da Europa, muito adiantados, na França, todos têm que ir numa repartição pública para fazer coisas que a gente faz aqui digitalmente, né? Mas você saiu do âmbito federal, você tem alguns estados como São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, que tem um nível Ceará, Pernambuco, que tem níveis de transformação digital razoáveis, alguns excelentes, né, que rivalizam ali com o governo federal. Mas mergulhou no município, pronto, acabou, né? Então, a consistência da transformação digital, assim como a desigualdade em vários setores do nosso país, é muito grande, né? Então, na transformação digital é gigantesca, né? Então, você tem um Brasil que é segundo do ranking de transformação digital e provavelmente, se a gente for fazer um ranking de município, a gente pode estar lá no último ou penúltimo. Não vai ser difícil essa possibilidade, porque não chegou lá, né? Então, a sua pergunta é muito boa por esse aspecto. Primeiro, a gente precisa ter consistência, tem que levar essa transformação digital que a gente fez com tanta maestria nessa última década,
estender isso para o nível municipal e estadual e usar essas novas ferramentas para quebrar essa barreira de habilidades digitais, né? A gente precisa treinar o servidor público, principalmente das esferas municipais, para tirar proveito dessas ferramentas da transformação digital, da tecnologia, e aí beneficiar todos os cidadãos, né? Os serviços são entregues no município, na cidade, né? E aí é que a gente tem que levar a transformação digital, né? Excelente, excelente. Inclusive, a ideia desse nosso podcast é a gente conseguir democratizar a informação, né? Eu gosto sempre de reforçar essa questão da democratização, né? Porque a gente tem esse exemplo positivo do governo federal e a gente se junta como ecossistema para levar essa informação a todos, né? Até para mostrar para o gestor público, independente do tamanho do município, independente da região onde que ele se encontra, que é possível, né? Isso não quer dizer que é simples e nem que é fácil. Então, a gente precisa de um pressuposto aí de planejamento, né, da preparação da base, de separação dos dados, enfim. A gente precisa preparar a estrutura, os aspectos da transformação digital de planejamento como um todo, para que, quando chega aí a tecnologia, ela consiga ser utilizada de fato, né, da forma como ela foi concebida e para que ela seja potencializada da melhor forma, né? E eu acho que é nessa linha, né, Ronan? E eu queria mudar um pouco o tema agora, né? Nós sabemos que uma das soluções que a Microsoft vem trazendo muito forte hoje é o Copilot, né? Então, aos poucos, ele vem integrando e vem conectando diversas soluções e ferramentas, e eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente o que é essa solução e de que forma que ela vem para ajudar os gestores públicos hoje. Muito boa pergunta, Felipe. Eu acho que as pessoas, em geral, não se deram conta que o Copilot, o conceito do assistente, ele vai mudar a TI, né? Ele vai mudar a maneira que a gente interage com a máquina. Então, muita gente fala, sim, nós vamos interagir com a máquina falando em linguagem natural. Não, nós vamos mudar a maneira que a gente interage. Como? Hoje, você tem aplicativos, ferramentas que fazem uma tarefa. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um texto sobre transformação digital no governo e mandar para você, para o Felipe Carvalho, eu vou ter que usar duas ferramentas aqui. Eu vou ter que usar um editor de texto, né? E depois eu vou ter que usar uma ferramenta de e-mail, né? Seja web ou um servidor mesmo, como o Exchange aqui da Microsoft. Então, eu vou ter uma ferramenta de texto e uma ferramenta de e-mail para te mandar isso. O Copilot, o copiloto, o assistente, ele traz um novo conceito, que é o meu assistente, como o nome diz, para fazer uma tarefa para mim. Então, eu vou dizer para ele, crie um documento baseado nesses 3 documentos aqui e mande para o Felipe. Eu não sei o que ele abriu, o que ele fez. Então, eu não vou interagir mais com a máquina, com a tecnologia digital, através de aplicativos, de soluções ou ferramentas. Então, o Copilot é muito mais do que uma ferramenta. Ele é uma transformação na maneira que a gente vai interagir. Então, o Satya, recentemente, ele falou, a Microsoft é uma empresa de copilots, de copilotos, né? Aí você entende. Então, qual que é a visão de futuro que a gente está colocando? Que no futuro eu vou ter assistentes especializados numa tarefa. Então, assim como um agricultor vai ter um copilot lá que ele vai falar, escuta, o que eu devo fazer hoje? Ele vai falar, olha, baseado na previsão do tempo e na cultura que você tem de tal e tal, sugiro você não fazer nada, porque a colheita é amanhã, né? E aí vai, né? Um advogado, ele vai usar um copilot para perguntar coisas para ele. Eu vou usar um copilot de produtividade para me ajudar nas tarefas do dia a dia. Outro no meu esporte, outro na minha cozinha. Então, eu vou chegar no meu fogão, provavelmente, falar, copiloto, eu tenho aqui meio quilo de arroz, 200 gramas de feijão, esses temperos aqui, o que eu faço em 40 minutos? É por aí o caminho. Então, a ideia do copiloto é justamente se tornar, a direção que a gente vê no futuro é essa, de ter
uma interface com a máquina através desses agentes inteligentes, né? E que estão se tornando muito especializados. Então, a direção que a gente vê é justamente do Small Language Models, né? Modelos de linguagem, né? Que o ChatGPT, como eu falei, foi treinado com essa coisa massiva de dados, né? Foi um treinamento caríssimo, demorado, mas a ideia é você ter um assistente de matemática, um assistente de português, como o FAI, né? O FI, né? Lá que a Microsoft fez, são chamados Small Language Models. E esses modelos vão ser pequenos, que possam ser carregados num celular e não precise de conectividade, por exemplo, e vão te auxiliar numa tarefa específica. Então, como eu costumo dizer, você lá no copiloto da AGU, da Advocacia Geral da União, ele faz tudo lá, ele sabe tudo da AGU, mas se você perguntar para ele quem ganhou a última Copa do Mundo, quem é o Louro José, ele não vai saber responder, porque ele foi treinado só com aqueles dados, né? Então, é diferente do ChatGPT. Então, é esse o caminho que a gente vê como aí apontando, né, que o Copilot é uma revolução na maneira como a gente interage com a máquina, trazendo esse aspecto da IA generativa de interação com linguagem natural, multimodal, né, textos. Todo mundo já deve ter visto aí um vídeo que a OpenAI lançou, que o camarada tira uma foto da bicicleta e fala, me ajuda a baixar o banco, e aí ele vai dizendo, olha, você tem que pegar, abaixar aquele parafuso, ele, esse aqui, não, o outro, não sei o quê. Então, a gente está interagindo diferente, mas a gente vai tender a ser esse o modelo de interação, ou seja, acabar com os aplicativos, as soluções, as ferramentas que a gente usa. E é uma mudança de jogo, né, Ronan? Por isso que essa nossa conversa é extremamente importante, porque tem muita novidade, né? Então, em 2024 mesmo, a gente ainda vai ouvir muita novidade e a gente já deixa esse alerta aos gestores públicos. Vamos preparar a base, né? Vamos deixar aí essa base preparada para que as soluções possam entrar e fazer sentido, né? E não ficar apenas aí na prateleira, né, Ronan? E, Felipe, eu vou pegar o gancho de um comentário que você fez lá no início. Você falou, esse ano é o ano de fazer, né? O ano passado foi o ano do deslumbre e tal. E o que é o fazer? É o Copilot, né? Então, a Microsoft hoje ele tem o Copilot Studio, então você pode criar o seu copiloto para a sua necessidade, para a sua empresa, para o seu órgão público, para aquela tarefa específica. Me cria um copiloto de contabilidade pública para responder a lei tal, tal, tal. Então, a ideia é essa, né? Como que você realiza, aterriza, formaliza, como é que você usa a inteligência artificial? Era essa a pergunta. Puxa, que bacana, passamos um ano aí deslumbrado, legal, legal, e agora o que eu faço? A resposta se chama copiloto. Né? Perfeito, Ronan. Uhum. Um ponto delicado que a gente sempre coloca, que é uma questão muito séria, que é a segurança digital e privacidade dos dados, que é algo que gera muita preocupação, né, no uso da inteligência artificial. A gente sabe que a Microsoft tem um centro de transparência em Brasília, né, que é um dos poucos que existem no mundo. E eu queria que você falasse um pouco mais quais são os principais cuidados que os gestores públicos devem ter na utilização da IA de forma segura e no contexto do Smart Gov. Perfeito. Bom, vou começar pelo centro de transparência. Então, a Microsoft, lá atrás, né, 2016, a gente abriu esse centro de transparência, que em 2016 ela criou um conceito de nuvem confiável. Por quê? Naquela época, a gente estava falando, a nuvem é o futuro, e tinham muitas dúvidas que persistem até hoje, paradoxalmente, né? De dizer, mas eu posso colocar meu dado na nuvem, ele é confiável? A gente fala, não, o dado é criptografado, mas quem garante que um outro governo estrangeiro não vai ter acesso a esse dado, né? Teve episódios aí de espionagem que deixaram muita gente com a pulga atrás da orelha. Então, a Microsoft criou esses centros de transparência, são 5 no mundo, como eu falei, tem nos Estados Unidos, tem na União Europeia, em Bruxelas, tem na China, tem em Singapura e tem no Brasil. Ela criou esses 5 centros de transparência, onde a gente mostra como que a gente faz a questão de segurança, privacidade.
a gente mostra todas as certificações que a gente tem internacionais que dizem organismos internacionais que atestam que a gente faz bem, e a gente dá um passo além, que é como o nome diz da transparência, a gente abre o código-fonte dos nossos produtos. Então, nesses centros, órgãos do governo que fazem parte de um programa de segurança que a gente tem, o Brasil teve representantes até o ano passado, eles têm acesso ao código-fonte dos nossos produtos. Então, já houve órgãos de governo que falaram, vem cá, essa informação do Windows, né, de usabilidade, por exemplo, telemetria, né, cada vez que eu mexo o mouse e digito uma tecla, está sendo mandada para onde? Como que isso está sendo criptografado? Isso está sendo anonimizado mesmo? Então, a gente abriu fonte para dizer, ele pode olhar aqui como é que é feito. Então, a Microsoft deu esse passo lá atrás, foi uma decisão da empresa em falar, se a gente quer que os clientes, os governos, os usuários confiem na nossa nuvem, eles vão ter que ter transparência total, né? A ponto de ver o nosso código-fonte, né? Essa questão de segurança ela é imprescindível, né? E privacidade, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Segurança, a gente viu o que aconteceu na pandemia, né? Hoje, no mundo cada vez mais conectado e os governos utilizando de ferramentas digitais até para a guerra, né? A gente viu aí na guerra da Ucrânia, a guerra que começou um ano antes no mundo digital, e a Microsoft tem um relatório lá mostrando o que aconteceu, como que a gente ajudou. Então, realmente, o mundo digital hoje é um cenário igual ao mundo real, né? Onde você tem guerras e tudo. Então, a questão de segurança ela é importantíssima. Relacionado à inteligência artificial, a gente tem uma recomendação também crítica, que quando o ChatGPT foi lançado, houve alguns incidentes que falaram, olha, eu fiz uma consulta lá e o meu dado da minha empresa acabou aparecendo depois numa outra busca aí que alguém fez. Então, a Microsoft, desde o início, a gente tem um acordo de exclusividade, né, com a OpenAI, que as ferramentas deles rodam na nossa rede, na nossa nuvem, e a gente coloca no tenant, ou seja, no ambiente do cliente. Então, os dados são seus, nem a Microsoft tem acesso, né? A gente tem acesso a log por uma questão de manutenção, mas o cliente pode optar por contrato, falar, eu não quero que você tenha acesso nem a log. Então, um caso aqui no Brasil é o Tribunal de Contas da União, TCU. Né? Eles têm um chat TCU, que foi desenvolvido com ferramentas da Microsoft, com Azure OpenAI, e o secretário lá, Rainelli, declarou isso, está lá no site do TCU, a gente optou por usar as ferramentas da Microsoft pela questão de privacidade de dados garantida no contrato. Então, essa é a principal recomendação com relação à privacidade e segurança ao adotar algum modelo de IA generativo, algum modelo grande de linguagem, é ter certeza que os dados são seus, que esse modelo vai rodar na sua subscrição, no seu tenant, que não vai ter acesso a esses dados por parte da empresa da qual você está contratando, né, e entender realmente toda a fronteira de segurança desse dado que a gente garante como contrato. Como eu falei, isso é uma premissa fundamental aqui que a gente deu desde o momento zero aqui, desde a nossa criação da nuvem, mas hoje ainda mais quando a gente integrou ferramentas de IA na nossa plataforma, a preocupação número 1 sempre foi essa questão de privacidade e segurança. Né? Excelente. E você citou o Microsoft Digital Defense Report, e eu tive a oportunidade de fazer a curadoria exclusiva, né, desse material aqui no Brasil. E quem tiver interesse também pode acessar o meu perfil no LinkedIn, tem uma série de posts, tá bem legal, né? Então a gente trouxe algumas informações sobre o material, está realmente muito rico, vale muito a pena. E falando sobre as defesas nacionais, né, sobre as aplicações em governo, sobre os diversos aspectos aí que podem ser aplicados em inteligência artificial, diversas coisas, e vale se aprofundar cada vez mais nesse tema. E o
Cuidado também é porque o outro lado, o lado criminoso, está cada vez mais equipado, né? Então, eles utilizam também inteligência artificial para fazer as invasões e estão cada vez mais sofisticados. Então, esse é um tema primoroso e fundamental para a gente se preocupar desde a base, desde o design do projeto. Não é só depois que teve problema, né? Então, por isso que a gente reforça, vale a gente sempre trazer isso na pauta, porque depois pode ser tarde demais, comprometendo aí a segurança geral do governo, a gestão dos dados, e aí a complicação é muito maior. Então, para quem está planejando fazer estruturação, né, de transformação digital de Smart Gov, dê bastante importância para isso. Vocês vão ganhar tempo, economizar dinheiro e reputação também, né? Também tragam profissionais, gente, para discutir de forma séria, né, essas questões, porque depois a gente só consegue fazer a utilização das soluções de uma forma mais tranquila. E, Ronan, eu queria que você me dissesse um aspecto fundamental de como que você vê o futuro dos governos inteligentes para os próximos 5 anos, né? E quais as tendências, as inovações que você acredita que serão aí significativas dentro desse período? E posso, né, deixo aqui para você dar algum spoiler para a gente, né, de algumas coisas que vêm sendo colocadas dentro do radar de vocês na Microsoft. Tá bom. Bom, a visão de governo digital, eu compartilho o trabalho que a SGD já vem desenvolvendo também, a Secretaria de Governo Digital, que é o governo ser proativo, né? Então, hoje, quando eu acesso lá o portal do GovBR, ali eu tenho oferecido a mim diversos serviços, né? Então, se eu tenho 18 anos, vai estar lá falando de aposentadoria. Isso não me interessa na cidade. E o contrário, né? Uma pessoa lá de 60 anos vai ter alistamento militar. Então, o governo ter essa proatividade na relação com o cidadão, falar, olha, está vencendo seu IPVA, hein? Tem que pagar tal dia. Olha, seu filho tem que se alistar, porque eu estou vendo aqui que é seu filho, esse ano ele tem que se alistar. Vou te dar umas sugestões aqui, ó, seu passaporte vai vencer. Então, eu acho que essa relação do governo em proatividade, né? Malta é um país bastante adiantado com relação a isso. Eu tive várias reuniões lá com o MITA, que é um instituto de inovação lá do governo deles. Eles falam, o governo aqui não pede nada para o cidadão, a gente tem todos os dados. Então, o governo sabe tudo sobre a gente, né? Então, em tese, ele não precisaria pedir nenhuma informação, muito pelo contrário, ele deveria me prover informações que iriam facilitar a minha vida, né? Olha, se você mudar para tal área, você vai pagar menos, vai ficar mais perto da escola do seu filho, vai pagar menos IPTU. Então, esse tipo de relação com o governo, eu acho que é o futuro. Com relação à tecnologia, o que a gente vê é que toda essa empolgação, esse hype da inteligência artificial acabaram desacelerando um pouco tecnologias que estavam pegando um momento muito forte, como o metaverso, né? A computação quântica não parou, mas perdeu um pouco de atenção e foco. Mas essas tecnologias estão voltando com tudo, né? Então, o metaverso integrado ao copiloto, eu sempre também faço nas palestras uma apresentação daquele vídeo que o Satya mostrou no Insights, que é a pessoa utilizando lá o HoloLens, né, que é o óculos lá de realidade mista, e conversando com o Copilot. Então ele olha para uma máquina e fala, Copilot, há quanto tempo essa máquina não trocou o filtro? Aí ele, deixa eu ver aqui no arquivo. Faz 6 meses que tem que trocar. Poxa, então me ajuda a trocar. Aí ele vai mostrando ali na realidade mista, né, no metaverso, como é que seria a troca daquele filtro. Então, tudo isso, lógico, apoiado com uma nova tecnologia de computação, que seria a computação quântica, eu acho que favoreceria as interações com o governo, que a gente viu muito na pandemia. Antes a gente falava isso. No futuro, você vai ter uma audiência com o juiz virtualmente. Então, puxa, vai ter um óculos. Não, a gente viu aí na pandemia, né? Hoje é a coisa mais comum do mundo, você tem uma audiência virtual. Quantas reuniões da justiça a gente não viu no YouTube? Algumas viraram meme até, né? E a lição de casa no Brasil também ajudou quando entrou a pandemia, né, Ronan?
Então, ter feito a lição de casa, né, essa base, quando entrou a pandemia, o processo facilitou. exato. Mas a gente viu isso daí. Então, eu acho que assim, o futuro que a gente vê vai ser um governo sendo mais proativo nas relações com o cidadão, se antecipando e oferecendo serviços, e não o cidadão indo buscar o serviço, né? Aquele push e pull, né, que a gente usa na nossa área, né? O governo se antecipando, oferecendo o serviço adequado àquele cidadão, então baseado aí em todos os dados que o governo tem da gente, usando inteligência artificial, e uma evolução da sofisticação desse serviço, utilizando essas tecnologias que vão estar aí mais disponíveis e mais acessíveis, né? Aí no futuro próximo, que é de realidade mista, de metaverso. Então, Perfeito, muito Ronan. nessa linha. E a gente tem na nossa audiência muita gente que trabalha nas GovTechs, né, que são as soluções tecnológicas que resolvem os problemas dos governos, startups, as microempresas. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dessas soluções terceiras, né? Porque a gente sabe que nem sempre os governos conseguem desenvolver as soluções proprietárias e que às vezes tem as soluções de prateleira, né? Utilizando inclusive inteligência artificial e trazendo também as conexões de outras tecnologias já disponíveis para serem utilizadas nos governos. O que você falou hoje é um consenso e é imprescindível, Felipe, até em áreas como a inteligência, né? Inteligência pode-se ler aí como espionagem, né? Mas não, inteligência de você obter informações que vão te dar uma vantagem sobre outras nações, né? Hoje se fala em Open Intelligence, né? Por quê? Porque hoje você tem comunidades públicas que monitoram, por exemplo, proliferação de armas atômicas, melhor do que o governo americano. Então, por quê? Porque as agências de governo não têm gente suficiente para. E hoje você tem imagens comerciais de satélite disponíveis no mundo inteiro. Então, na guerra da Ucrânia, pessoas civis estavam avisando ao governo ucraniano: olha, tem a tropa russa se movimentando em tal lugar e tal. Muito mais rápido do que o governo conseguia detectar. Então, isso é um exemplo, né, de uma área que seria impensável, né? A inteligência, ela sempre se baseou no segredo, né? Dados secretos, espionagens obtidos de uma maneira. E hoje está se falando em Open Intelligence. Por quê? Porque vai agregar o valor das comunidades de dados, né? Eu sempre usei esse conceito também, né? Eu tenho aqui uma estação meteorológica e todo mundo, para que você tem isso? Pô, você tem a previsão do tempo no celular. Eu falei, mas eu quero participar de uma comunidade de dados, que eu dou o meu dado de meteorologia para uma rede de microclima, para várias redes de microclima. Então, essas comunidades de dados serão imprescindíveis para o governo, principalmente. Por quê? O conceito de governo aberto, né? Porque o governo ele não tem a capacidade, ele não tem o pessoal, ele não tem investimentos, recursos, como esse exemplo da inteligência, para fazer tudo que seria necessário para oferecer o melhor serviço para o cidadão. Então, toda vez que a gente tem um hackathon, que o governo abre alguns dados e fala, cria uma solução para tal coisa, a gente vê as maravilhas que são criadas lá, né? Por GovTechs, por grupos, que justamente o governo, às vezes, nem vislumbrou aquela possibilidade. Então, essa participação aberta nos dados que o governo tem, lógico, em alguns casos tem que haver anonimização, mascaramento de dados, mas de participação para gerar serviços de muito maior qualidade, não tenha dúvida, é o futuro, como eu falei no exemplo da inteligência. Né? Inclusive, eu aproveito para deixar um abraço, né, para o amigo Guilherme Domingues, que é CEO do Brasil Lab, primeiro Hub GovTech do Brasil, que é um cara incrível, que inclusive está lançando o mapeamento do ecossistema GovTech no dia 12 de março. Então, siga lá o Brasil Lab. E quem tiver oportunidade, já coloca na agenda para acompanhar soluções dos agentes que fazem parte desse ecossistema. Né? Então, vem realmente para somar. Às vezes é uma questão de timing, você utiliza uma solução. Então, tem muita coisa boa, tem muita gente boa. E a gente precisa, no final do dia, unir os parceiros, unir os agentes para que a gente possa gerar o impacto esperado. E vem chegando o final do nosso bate-papo.
Ronan, eu queria agradecer demais pela sua participação aqui conosco, sua disponibilidade, sua inspiração. Você trouxe aí contribuições riquíssimas que, com certeza, a gente vai precisar de muito mais aprofundamento nesse tema, mas valeu demais. E para a gente fechar essa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final e dizer que conselhos que você daria para os governos que estão começando a sua jornada de transformação digital. Tá E bom. fica aberta para suas palavras finais. Tá bom. Poxa, é um privilégio estar aqui no primeiro, né, inaugurando essa série aí com você. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Estou sempre à disposição aqui, sempre que for preciso. Se eu puder dar um conselho, eu diria o seguinte: governo é uma área onde você tem muito conhecimento acumulado, né? Então, o OCDE tem muitos estudos, o próprio Banco Mundial, aqui na América Latina, a gente tem diversas organizações que estudam temas como inteligência artificial, blockchain, tem Conselho Atlântico da Secretaria de Estado americano. Então, tem muita informação. Então, eu diria que antes de inventar alguma coisa, é melhor se inspirar no que já foi feito, né? E nosso país, aí, como eu comentei, é líder nesse assunto. Então, tem muito para a gente se inspirar antes de inventar, né? Eu acho que faz o dever de casa, estuda bastante o que já tem nessa área e estamos bastante avançados com o termo esse de governo digital, né? Com o tema de governo digital. Então é isso. Eu acho que se conecte com as comunidades, com as informações, com as instituições que tratam e consolidam esses dados de transformação digital em governo e aprenda aí com quem já fez e teve sucesso, né? Tem a Microsoft, empresas de tecnologia, um ecossistema enorme de GovTechs que pode apoiar com exemplos, experiência e casos de sucesso. Mais uma vez, então, Felipe, minha despedida aí para você, um grande muito obrigado, foi um prazer enorme aí falar com você. Eu te sigo lá no Instagram, quando você falou aí do post, eu comentei lá esse post que você falou aí do relatório de Cyber Defense, né? Então, é um prazer estar aqui com você pessoalmente. Conte comigo aí sempre que for preciso, tá bom? Muito bom, Ronan. E eu queria agradecer a nossa audiência, né? Todo mundo que acompanhou até o final. Podem deixar aí mensagens, comentários, perguntas, dúvidas que a gente vai responder por aqui. Nos sigam no LinkedIn. Eu tenho também uma newsletter por lá, onde eu trago muita informação, notícias sobre SmartGov. E acompanhe também os próximos episódios, que a ideia é a gente trazer informação, é trazer prática, que a gente veja a transformação digital dos governos acontecendo. Obrigado a todos, um abraço e até o nosso próximo episódio. Obrigado, Ronan. Valeu!